Fala pessoal, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi na cidade de Brumadinho, onde aconteceu aquela tragédia há um tempo atrás com a Vale. É o seguinte, pessoal, eu morava na cidade de Formiga, estava montando móveis terceirizados para uma loja chamada Edmil. Um tempo atrás eu trabalhei numa outra loja chamada Eletrozema, fiz algumas amizades lá, uma empresa responsável também, assim como Edmil. Aí um colega meu pegou, estava fazendo um treinamento de gerente trainee lá na cidade de Brumadinho, ele roda a cidade, na época ele estava em Brumadinho, o Gustavo, e falou: Daniel, você está montando móveis? Quanto por cento você está cobrando? Eu falei: eu estou aqui, Gustavo, em Formiga, é 7%. Ele falou: você não quer montar aqui em Brumadinho, não? Estamos com bastante móveis aqui. Eu falei: não compensa, Gustavo, sair daqui, essa distância, cidade maior, longe. Ele pegou e falou: não, nós paga 10%. Eu falei: mas não, mesmo assim, eu vou gastar com hotel, alimentação, gasolina. Ele: não, isso é a parte, a empresa paga a parte esses custos para você e mais os 10%. Aí ficou interessante, né? Aí eu peguei e animei, fazer uma experiência um tempo lá, dizer que estava sobrecarregado. Só que aí a gente ia ficar no hotel de Arapé, uma cidade próxima, só que o trânsito pesado, a gente do interior não está acostumado, meio cansativo. Eu falei: Gustavo, por que nós não fica lá? Ele falou: cara, não dá, hotel simples lá tá R$ 300. Hotel ruim, simples. Aqui um hotel bom, R$ 100, você entendeu? Nós vai cedo de carro, gasta um pouquinho de gasolina, a empresa paga. Você vai entender quando você começa a trabalhar por que essa diferença. Aí beleza. Eu tô numa casa lá, a mulher também assim: ô moço, você tá recebendo uns R$ 1.000? Aí eu peguei: que R$ 1.000, senhora? Ela: indenização da Vale. Ela tá pagando R$ 1.000 por cabeça. Cada pessoa, devido à tragédia. Eu vim lá da Bahia, meu irmão tá vindo, é só você arrumar o cartãozinho do SUS. Uma família tem 5 pessoas, a tragédia foi em janeiro, eles começaram a pagar em abril, recebeu 20 mil em abril, porque 5 vezes 4. Eu peguei: ah, é? Ela é. Aí eu comecei a entender, inflação. Eu falei: não, obrigado, estou aqui só mesmo a trabalho, não vou ficar muito tempo, não. Ela: não, você está dando bobeira. Eu falei: não, certinho. Aí fui na outra casa, uma mulher nova, até bonita, e até engraçado, mas a mulher também assim, eu tava quase, sim, engraçado não, constrangedor, né? Mas aconteceu, eu vi com meus próprios olhos. Ela tá bem assim: eu tava quase largando desgramado, e aí infelizmente aconteceu essa tragédia, eu posso dizer que eu forguei. Aí eu: como é que é, senhora? Aí ela pegou explicando. Vou dar um exemplo, vamos supor que eu morri lá, naquela tragédia. Era 750 mil para meu pai, 750 mil para minha mãe, 750 mil para minha esposa, no caso a mulher era viúva, tinha recebido isso, 750 mil, isso quando encontra o corpo, né? Diz que era mediante achar o corpo. Por isso o pessoal falava: o povo está desesperado para achar o corpo. Não sei se é por conta da indenização. Assim eu ouvi de algumas pessoas. 750 mil para a esposa, 750 mil para cada filho, 150 mil para cada irmão. Então, além dos R$ 1.000 para quem só morava lá, os que perderam o ente querido lá e morava lá, pode dizer que forgou, né? Aí eu pude perceber por que as coisas estavam caras, né? Não estou falando que é errado, se é justo ou não é. Eu acho assim, devido à tragédia, tem sim que indenizar. E o pessoal, só que era durante um ano esses R$ 1.000, o pessoal estava fazendo passeata, greve, querendo estender isso para mais 6 meses. Inclusive, eu estava lá por isso. E as pessoas recebendo dinheiro, eles começaram a trocar os móveis de casa. Parece que a loja triplicou o faturamento. E aí não achava, o montador só da loja não estava dando conta, e não achava montador lá, você entendeu? Por isso que a empresa estava pagando até a mais para mim ir, todo esse custo. Porque eu chegava na casa das pessoas, as pessoas: não, tem 3 meses que comprei o guarda-roupa, até agora nada, eu mesmo montei. Você não ajusta as portas aqui para mim, não? Aí quem monta móvel sabe. Se você não pregar o forro atrás bem alinhadinho, as portas não ficam ajustadas. Eu ia lá, tirava o forro, ajustava, e alinhava as portas e falava: você assina a notinha para mim? Eu gastei um tempinho só para mim receber a comissão, e eles assinavam. Aí um rapaz falou comigo: moço, um rapazinho seu, assim, mais forte que eu sei ainda, ofereci ele 150 por dia, cara, para ele me ajudar de servente. E é tão medíocre que ele falou, ele riu da minha cara, falou: você acha que eu recebendo R$ 1.000 por mês eu vou trabalhar? O cara falou desse jeito, ficou indignado. Aí eu peguei e falei, pensei, nem refleti, falei: é apenas o que acontece, se você olhar a nível Brasil, infelizmente, não estou falando mal dos brasileiros, mas a maioria, as pessoas são, assim, elas não é errado você ter ambição, querer crescer na vida, é errado você ter ganância, né? É passar o dinheiro na frente de tudo, mas a gente vê os políticos comprando voto através dos auxílios, independente, esquerda, direita, a gente vê, e as pessoas, o tanto que elas caem, né? Por exemplo, eu estudava lá em Formiga no IF, lá, e eu lembro
que tinha, em vez de colocar lá um restaurante popular, para quem fosse estudar, pagasse lá R$ 2 a alimentação, eles davam auxílio alimentação. Isso eu vi, você entendeu? E o jeitinho brasileiro, muitos alunos lá, que às vezes tinha condição boa, que os políticos são apenas reflexo da sociedade, né? Então, muitos estudantes lá, às vezes, falsificavam lá a renda, punha lá qualquer coisa e recebia, você entendeu? E os que eram honestos, colocava certinho lá, às vezes até precisava, mas não conseguia. E tanto que eles apelidavam, eu via lá, os meninos apelidar auxílio alimentação de Bolsa Cachaça. Infelizmente, isso é realidade, você entendeu? E só que isso aí atrasa o nosso país, você entendeu? Não tô querendo ser moralista aqui. Às vezes eu vejo algumas pessoas criticando esses auxílios, tantos auxílios que os governos criam aí. Por exemplo, antigamente os meninos tinham que andar para ir para a escola. Hoje o ônibus passa muitas das vezes na porta, ainda tem o pé de meia, auxílio pé de meia. Ah, é bom para aluno? Mas 16 anos você cometeu um furto aí, você não vai preso, você é de menor, mas você já pode votar. Então você vê assim que os políticos usam esses auxílios como compra de voto. E se você critica, às vezes as pessoas falam, por que não receber? Por que você está achando ruim do pobre receber R$ 600 de Bolsa Família, sendo que os políticos recebem tantos penduricários, tantos auxílios? E a gente não é a favor disso também, não, você entendeu? Dos políticos receber essas coisas. Só que as pessoas não entendem que, tanto para os políticos e tanto para a massa, essas migalhas, isso aí tem um custo, você entendeu? Que volta para a gente. Lá em Brumadinho, as coisas não subiu de preço, o povo estava recebendo um dia de indenização, mas tudo estava caro, você entendeu? Então é uma coisa falsa, porque infla, você entendeu? Porque o governo disputa dinheiro com as empresas no mercado, você entendeu? Para pagar todo esse custo, todas essas despesas, eles têm que aumentar imposto, que vai no lombo de quem trabalha, quem quer trabalhar, está ali no dia a dia. Até às vezes o cara está recebendo auxílio e trabalha, pelo menos está produzindo riqueza, né? Mas não está à toa lá, só fazendo peso na terra, como tem muita gente, igual esse menino lá que recebendo R$ 1.000 e não queria ganhar mais, entendeu? Para ele tanto faz, dava para ele beber a pinga e fumar maconha, assim que ele falou com o cara, dava para ele ir levando a vida, você entendeu? Ele não tem projeção de vida, não tem ambição, ele não pensa na frente, se ele vai ficar velho, que ele vai adoecer, que ele tem que ter uma renda, você entendeu? Tem que ter uma reserva, não pensa. Então a maioria é assim. Só que o que acontece? Todo esse gasto, o governo tem que arrecadar por meio de imposto, ou então por meio de, vocês já ouviram falar, tesouro direto. Ele emite títulos públicos, que para as pessoas comprar os títulos públicos, os investidores, ele tem que subir os juros. Aí você pega a taxa Selic, por exemplo. Só que compete com as empresas, você entendeu? Porque as empresas também elas querem captar dinheiro para crescer e produzir mais produtos. Só que quando o governo, que é referência, né, é mais forte, é a renda mais assim segura, vamos dizer assim, de investimento, quando o juro do governo aumenta muito, das empresas também tem que aumentar, e elas ficam endividadas, não conseguem produzir mais. E se elas não conseguem produzir mais, e o pessoal recebendo dinheiro, nem você pega na pandemia, olha a ação da Magazine, a varejista, na pandemia. Estava lá em cima. Por quê? Todo mundo recebendo auxílio, o povo em casa estava comprando muito. Então, a empresa estava vendendo muito. Você entendeu? Então, as ações subiam. O que acontece? Se ela não consegue produzir mais, oferecer mais produtos, e o pessoal recebendo muito, é oferta e demanda. Então, assim, todo mundo querendo, aí aumenta o preço. Igual o meu serviço. Vou dar um exemplo. Eu limpo piscina. Não está achando quem quer trabalhar aqui na minha região. Vira e mexe, estou dispensando. O pessoal me liga, eu estou com a agenda lotada. Tem um conhecido meu que limpa a piscina também, na cidade de Cambelo. Eu sei que ele faz isso e não estou julgando. Eu acho que ele tá até certo. A pessoa liga e fala bem assim, estou precisando limpar a minha piscina. Aí ele vai lá e olha a piscina. Aí ele tem uma piscina que ele cobra X. Aí ele olha a piscina, mais ou menos igual, ele fala, é X mais Y. A pessoa fechou, não estou achando. Aí ele vai dispensar outra que é X. Você entendeu? Então vai inflando o preço das coisas. Então é mais ou menos isso. As empresas, como elas não recebem investimento para produzir mais, e o dinheiro chegando até as pessoas, aí o preço sobe. Só que a inflação corrói esse dinheiro. Você entendeu? Isso afeta nós, população, porque as grandes corporações, por exemplo, eles falaram em taxar dividendos. Eu falei, isso não funciona. Já é bitributação. Você está defendendo os ricos, os ricão lá que recebem dividendo? Mas o que acontece? Eu dou um exemplo aí, recentemente a Klabin, uma empresa de papel celulose, ela fez recompra de ação, acho que 31 milhões de recompra de ações, que eu acompanho o mercado. Aí, em vez dela distribuir dividendo,
ela compra a ação dela e extingua do mercado. Aí os papéis sobem de preço. Aí os grandes acionistas que o patrimônio deles sobe sem pagar imposto. Quando eles querem o dinheiro, ele vende algumas ações, vai pagar imposto. Beleza, sobrar a venda, mas se ele recebesse dividendo, ele ia pagar imposto. Se ele vendesse, ele ia pagar imposto. Então, eles vão pagar imposto só uma vez. Então, assim, as grandes corporações, os ricos, eles têm meios legais de conseguir sair fora do imposto, você entendeu? Agora, a população, a massa de manobra, que é iludida com esses migalhas dos políticos que vivem lá no conforto e mordomia, eles que acabam pagando imposto. E eu pude tirar essa experiência vendo lá em Brumadinho. Não tô falando mal da cidade, eu tô falando que eu vi lá, você entendeu? A Vale, conforme indenização, às vezes até para amenizar um pouco o custo que ela teria que pagar ao Estado, indenizando as pessoas. Não sei se isso é verdade, eu vi as pessoas falando, não pesquisei. Quem é de lá e vê o vídeo pode comentar, mas eu vi isso acontecer lá, entendeu? Muito dinheiro. Pensei que a cidade ia estar até mais triste. Já tinha passado um período, mas era festa, farra, não parecia estar triste, né? Mas aí eu não aguentei ficar lá, não. Falei, não, isso não é pra mim, não. Aí peguei, fiquei pouco tempo, mas conheci pessoas lá, que a gente trabalha, a gente conversa, pessoas legais, uma cidade boa, mas eu estava cansado daquilo. E eu vendo lá, eu consegui enxergar a nível nacional como que funciona a questão do dinheiro, né? O dinheiro, a gente tem que produzir riqueza. Se a gente quiser que o nosso país cresça, cada um de nós quiser sair da mediocridade, você tem que tentar ser melhor do que você foi ontem. Então é isso aí, pessoal.